Então, agora eu fico até bolado de falar os bagulho que o Fábio falou, que tu já falou que vai indiciar o cara. Não, calma, brincadeira. Ele não falou nos autos, ele não falou na CPI e tal, então... que assim, que ele também falou aí com todas as letras, eu perguntei pra ele, então, pelo que você tá dizendo aí, o governo tomou todas as medidas pra que morresse o mínimo de brasileiros e não tinha como morrer menos gente. Ele falou assim, não tinha como morrer menos gente. Ele está divergindo do que toda a ciência fala. A ciência, os estudos da Universidade Federal de Pelotas diz que se o Brasil tivesse tomado todas as medidas necessárias, nós tínhamos... Eu estou dizendo o seguinte, com vacinação nós teríamos metade a menos de mortos. 250 mil mais ou menos. Com vacinação e com todas as outras medidas que não foram tomadas pelo governo brasileiro, nós tínhamos 400 mil mortos a menos. Isso foi dito na CPI, pelo doutor Pedro Halal, que é infectologista da Universidade Federal de Pelotas. Ele diz isso, mas é só a Universidade... Eu sei que tem uma versão do governo às universidades, né? Deve ter uma versão, mas não é só esta universidade que diz isso, né? Várias instituições do Brasil e do exterior apontam concretamente que nós poderíamos ter um número de mortos bem menor. Basta ver o seguinte... Nós só perdemos o número de mortos hoje para os Estados Unidos e estamos duelando com a Índia. Os Estados Unidos, porque durante um período teve uma política muito parecida com a do Brasil, e a Índia, porque adotou exatamente a mesma política do Brasil, né? Então, só com esses. Proporcionalmente, mas alguns dizem, não, mas não se equipara a população. Ótimo, vamos então em populações equiparadas. Vamos à China, temos muito mais mortos que na China. Vamos então... mesmo a Índia, com toda a tragédia, até bem pouco tempo nós tínhamos um número de mortos superior à da Índia. Vietnã, que é... E ainda tem 2 bilhões de pessoas. Né? Vietnã. A Vietnã não é do tamanho do Brasil, não é, mas é um dos países mais populosos do mundo. Tem 200 milhões, a população brasileira é 213 milhões, a do Vietnã é 200 milhões. Pois bem, o Vietnã, até janeiro, fevereiro, tinha 35 mortos na pandemia. Caralho. Foi um exemplo global na pandemia. Até janeiro, dezembro. Não, mas eles tomaram as medidas, eles chegaram a mas 35 mortos é impressionante. E é um país pobre, no Sudeste Asiático, né? E foi um dos referências globais de enfrentamento da pandemia. Você quer outros exemplos? Vamos lá. Se nós tivéssemos avançado na imunização, o governo todo dia diz o seguinte, nós já vacinamos 100 milhões de brasileiros. Era para nós termos vacinado 200 milhões de brasileiros hoje, em números de hoje. Veja... A primeira dose, pelo menos, né? Era para termos concluído a primeira dose. O governo propagandeia, nós já vacinamos 100 milhões de brasileiros, temos 40% vacinado com a primeira dose, nós só temos, não chegamos a 20 vacinados com a segunda dose. O que eu estou falando, australianos e neozelandeses já estão fazendo festa lá, já estão atravessando de um lado para o outro. Os Estados Unidos também. O Chile começou a vacinar desde 17 de dezembro. Hoje, os chilenos estão com 60% de sua população vacinada. As atividades estão retornando. Os Estados Unidos, como você falou, Monarca, a partir do governo Biden, mudou drasticamente a condução da pandemia. Agora teve um aumento do número de casos. E veja só o absurdo. Nos Estados Unidos está tendo um aumento do número de casos porque alguns americanos não querem se vacinar. Né? Acho que o Mandetta falou isso, que lá tem uma versão. Nos Estados Unidos tem uma versão... 90% dos brasileiros hoje querem vacinar. Se nós tivéssemos vacina hoje, nós já tínhamos vacinado 90% dos brasileiros, né? Meu estado faz fronteira com... A gente é chique, a gente faz fronteira com a União Europeia, faz fronteira com a França, com a Guiana Francesa, né? Do outro lado, do lado da Guiana Francesa, todos os guianenses, né? Todos, tem vacina para todos. Mas o número de vacinados está pequeno porque eles não querem se vacinar. Olha só, e nós aqui temos um povo que quer se vacinar, temos um sistema único de saúde, temos um programa nacional de imunizações à disposição para vacinar todos os brasileiros e nós não temos a vacina, onde já poderíamos ter vacina para todos.